A gente tem que, todo mundo combinar, todos somos machistas, inclusive eu que escrevi esse livro. O meu norte, como mãe e madrasta de menino, é criar homens cuidadores. E isso é muito difícil pro pai, porque obriga o pai a fazer um mergulho nele mesmo. Claro, isso é machismo estrutural. Tá absolutamente e as pessoas não percebem. E não percebem, eu faço questão de dizer, as pessoas não estão fazendo por Ninguém tá culpabilizando o homem por ser do jeito que ele é. A gente culpabiliza sim por a pessoa não avaliar isso, não fazer um trabalho de autoanálise e começar a trabalhar numa desconstrução. A carreira de um homem hoje em dia que passa ilesa aos filhos é um cara que não tá sendo ou um bom pai ou um bom companheiro. Paternidade FC! Fala, minha galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Paternidade FC, o podcast oficial de pais em constante construção, que evolução. Que bonito isso, hein? É bonito, né? Primeira vez que a gente faz um subtítulo tão bom. Eu acho que eu nunca falei isso, porque... Repete. O podcast... Agora eu não lembro qual frase exatamente eu falei. O podcast oficial óbvio. de pais em constante evolução e construção... Enfim, é isso aí. Eu sou o Lucas Reis, o pai do Francisco. Ao meu lado está ele... Diego Vinhas, pai do Pedro, 8 anos de idade. Maria Tereza, recém-completado 4 anos de idade. E é o seguinte... Criar filhos não violentos. O tema do podcast, do episódio de hoje. Lembrando que estamos na primeira temporada. Se você não se inscreveu no canal, tá vacilando, já se inscreve, ativa o sininho, porque você recebe em primeira mão os conteúdos do Paternidade FC. Mas voltando sobre essa reflexão. Criar filhos não violentos pode parecer... Pode não. É um dos desafios mais interessantes e importantes pra gente lidar, principalmente da nossa geração. Primeiro porque a gente carrega tabus e valores de gerações anteriores que mal olhavam para esse assunto. Segundo que quem que cria um filho e parar pra pensar? Você já parou pra pensar assim, olhou pro seu filho e falou assim, eu não quero que ele seja violento. É uma coisa que é difícil a gente pensar. É óbvio que a gente tá criando nossos filhos para não serem violentos. Sim. Mas às vezes, né, no dia a dia a gente acaba não percebendo atitudes que a gente é como exemplo para eles. E acho que esse é o objetivo desse podcast hoje. Freud dizia, né, que a agressividade faz parte, é uma característica inata do ser humano. Né? Ele classifica ali a pulsão de vida, a pulsão de morte. Só que a gente tem muito que aprender. Eu, como pai de um menino e uma menina, preciso falar pro meu filho, por exemplo, que força, ele pode ser forte, mas não significa agressividade. É completamente o contrário. Então, quando a gente pega números de aumento de feminicídio, de agressão contra a mulher, a gente tem que entender que, apesar de Freud ter dito aquilo, algo muito errado, estrutural, está acontecendo, ou já aconteceu há muito tempo. Pelo menos a gente já percebeu que não estamos mais chamando esses crimes, essas coisas, e a gente vai falar sobre isso aqui, lembra o crime passional, que se falava antigamente? Sim. Hoje isso tem um nome, feminicídio. E é totalmente diferente de homicídio. Não sou técnico, temos uma pessoa para explicar isso pra gente. Não tem nada a ver. É completamente diferente. E é por isso que estamos aqui hoje, para entender mais sobre esse assunto, para a gente se abrir, para a gente falar das nossas dúvidas e dores também, enquanto pais. Trouxemos aqui uma pessoa que vai nos ajudar muito. Ruth Manos, sim, Ruth Manos. Ela que é escritora, palestrante e advogada, mas o mais importante, mãe do Joaquim. Bem-vinda, Mãe do Joaquim, madrasta do Caetano e ex-madrasta da Francisca. Então tá bom. PhD em ser madrasta. Faltaram duas classificações de madrasta. Bem-vinda, Ruth. Obrigado por aceitar Ruth. O convite. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Que bom, homens falando sobre paternidade, falando de um lugar, né, de dúvida, de angústia, que eu acho que é exatamente o que eu acredito, né? A gente, em vez de ficar naquele lugar de o que eu sei, o que eu acho, as minhas certezas, e se colocar nesse lugar vulnerável, que é, na verdade, onde todos estamos, né? A gente brinca que hoje eu tenho um filho de 8 anos, né? Daqui a pouco um filho de 9, que é outro, daqui a pouco um de 10, ou seja, daqui a pouco meu filho vai ter filho. Como é que é ser pai de um filho que tem filho? Então, até a gente morrer, a gente vai aprender a criar um filho. Nunca você tá 100% pronto, eu acho, tá? Todo dia, eu acho. Todo dia um novo os pais desafio e mães também, mesmo, né? Isso falando de criação de filhos, né? Independentemente de ser pai, mãe, madrasta, padrasto, criação de filhos, né? Sim. É um Ruth, desafio. Pra gente iniciar essa conversa, a gente sempre tem 3 perguntas que são fundamentais, que definem o rumo dessa conversa. É verdade. E a gente costuma pegar as pessoas de surpresa. A primeira resposta a gente já sabe, mas enfim, é importante para que as pessoas entendam quem está falando com elas. A primeira pergunta está tabulando isso. Exato. A primeira pergunta é: para que time você torce? Eu sou São Paulina, sou tricolor, sofredora atualmente e vamos que vamos. Eu acho que aqui todos somos atualmente.
Sofredores? Eu torço pro Santos. Eu sou sofredor desde que eu nasci. Eu fui ver o Santos levantar uma taça, eu tinha 11 anos de idade. Você imagina na escola o que era isso? E o meu time na última rodada, tá sendo gravado isso na penúltima rodada antes da Copa, comemorou porque saiu da zona de rebaixamento, que é o E o Corinthians. meu entrou. Parabéns. Obrigado. Vamos comemorar que não tem nenhum palmeirense aqui pra gente. Não tá no melhor momento também, não tem um flamenguista, Pois né? é, exatamente. Então, pelo menos estamos num espaço seguro. Quem diria, dá né? pra zoar, Quem diria, Exato. nós três aqui. Inclusive, estou vestindo uma camisa do Belenenses de Portugal em homenagem ao seu pai, Ruth. Mentira, porque eu não sabia, mas eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que o seu pai era torcedor do Belenenses. Meu pai inventou, né, aos 60 anos, que torcia pro Belenenses pra implicar, porque ele tinha 2 genros benfiquistas, aí ele tentou ser sportinguista, achou muito verde e branco demais pra ele, não dava, e aí ele resolveu torcer pro Belenenses. Eu sou Gil Vicente lá em Portugal, né, quero só dizer, porque como escritora, é minha única oportunidade de torcer pra um time com nome de escritora, então eu sou Gil Vicente. A segunda questão é, o que você estava ouvindo em 2006? Caramba, música mesmo. O que você estava ouvindo em 2006? 2006, vamos voltar a 2006, porque são 20 anos. Perfeito, porque é um número redondo. Então, peraí, eu tenho 37, então eu tinha 17. Com 17 anos... Cara, sabe o que eu tava ouvindo? Katie Tunstall, Suddenly I See. Suddenly I See. Sim! Caramba. Sabe por que eu lembro exatamente? Porque eu vou fazer 38 semana que vem. E eu fiz 38 no meu intercâmbio. Quando eu fui morar na França. E eu tinha um CD gravado no meu Discman Lilás. Sucesso. E a primeira música era essa, e essa música marcou pra mim aquele momento num grau, né? E ela fala assim, que essa é a pessoa que eu quero ser. This is who I wanna be, this is where I wanna be. Do tipo, uma coisa de convencimento de, porra, agora eu entendi. E eu tava muito nesse momento mesmo. Foi a trilha sonora daquele período da sua Foi. vida. O que você estava ouvindo em 2006? Não sei, eu vou tentar puxar pra memória, eu não faço a menor Puta, ideia. eu era muito- Não lembro que eu comi ontem, cara. Eu era muito emo em 2006. Em 2006 eu ouvia Paramore, Fresno, sei lá, enfim, era muito emo. Vamos lá. não sei. Eu ainda ouço as mesmas coisas que eu ouvi em também, 2006. eu também. Você ouve então, muito, né? Você tá Eu escuto a mesma coisa, mas tem que ver o que me- Identidade, o que me né? pegou com 20 Perfeito. anos, eu não tenho que lembrar. Eu vou lembrar até o fim do episódio eu tento responder. Vamos lá. Quem sairia vencedor de uma batalha de rimas disputada em Diadema entre Carlos Drummond de Andrade... fazer essas perguntas? Tô gostando, tô Entre Carlos gostando. Drummond de Andrade e Cora Coralina. Quem ganha a Putz, é batalha uma de rima? batalha de rima, eu acho, Cora Coralina. Outras batalhas, né? Mas é um belo páreo. Belo É páreo. um belo páreo. Eu gostaria de assistir. Não vou ser ousado e falar gostaria de participar, mas eu gostaria de assistir. Especialmente por ser em Diadema. Eu ia muito pra Diadema quando eu era criança. Meu avô trabalhava na APAI. Eu ia em todas as festas da APAI de Diadema. Tá vendo? Cora Coralina, então, levaria esse título, gente. Vamos lá? Aprovada no nosso... Aprovado. Tá? Já sabemos que rumo a conversa vai tomar. Ruth, vamos lá. Por que... É óbvio que é uma pergunta extremamente abrangente, mas, enfim. Por que a gente precisa criar menino não violento? Porque as pessoas estão morrendo. Porque guerras estão espalhadas pelo mundo. Porque existe miséria. É uma miséria chancelada. E existe gente dizendo que tá tudo certo, que faz parte. Acho que por todos os graus, né? Eu acabei de passar por um leve trauma. Eu dei uma entrevista para Forbes de Portugal, quando eu fui lançar meu livro lá. E eles pegaram uma frase minha e colocaram no Instagram com a minha foto, dizendo que o mundo liderado por homens deu errado. E eu acredito realmente nisso, mas quando você joga no Instagram, vocês imaginam o que foi. Porque se a gente olhar, né, o mundo no qual a gente vive, que segue liderado por homens, as mulheres estão chegando nesses lugares de liderança. Cara, um mundo que deu muito errado, vamos ser muito franco. Olha para a natureza, olha para os números de miséria, olha para os números de violência, olha para o número de pessoas presas, olha o que os presídios fazem com as pessoas, olha as guerras, olha as pessoas morrendo. Como é que a gente explica para os nossos filhos que existe presídio e existe guerra? Eu, como advogada, existe direito de guerra ainda, para a gente ter mínimos dentro da guerra. Então, assim... A gente precisa mudar a forma de viver, de olhar para o mundo e de liderar, né? E eu acho que, né, falando de filhos amplamente, a gente está num mundo que deu errado e, né, não gosto de jogar para as próximas gerações o problema. A gente também está aqui como parte da solução, mas a gente precisa caminhar com outro rumo. É aquele... Lembra aquele desenho da evolução do homem, que aí tem um voltando, falando, deu merda ali atrás? Perfeito. Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Que tá acontecendo, né? Aconteceu faz tempo, né? E é engraçado que minha terapeuta falou sobre... Conversei com ela sobre o tema, né? A gente tava lembrando de Freud. Quando ele fala da agressividade,
é isso que você falou, teve guerra, cara. O homem foi capaz de fazer guerra. Não, e faz hoje, cara. A De- gente tem as coisas mais De enfiar um evoluídas. avião numa torre e matar 3.000 pessoas. E tá tudo bem. Sim, não tá tudo bem, mas é bizarro. É assustador. Eu tenho uma história muito rápida. Eu trabalhava no fórum, né, quando eu era estagiária. Minha sobrinha, que hoje é presidente do Centro Acadêmico da USP de Direito, maravilhosa. Ela tinha 6 anos, um dia ela foi me buscar no estágio e eu fui mostrar pra ela o fórum. E tem a carceragem, né, onde as pessoas presas esperam pra audiência. E aí ela falou, o que é isso? Aí eu falei, ela tinha 6 anos, né? Falei, aqui que as pessoas presas esperam para conversar com o juiz. E ela virou pra mim e falou, ainda existe gente presa no mundo? Cara, aquilo Existe me muito, destruiu. é. Ela falou assim, mas eu achei que as pessoas já sabiam resolver com conversas. Com 6 anos. E aí, né, a gente é confrontado com uma coisa do tipo, cara, o que a gente naturaliza, né? Bom, espero que ela tenha entendido isso da melhor maneira possível, se é porque é possível entender isso bem, digerir isso de maneira positiva, mas enfim, não sei se essa é a palavra. Não só existe gente presa, como existe cada vez mais gente presa porque bate em mulher, né? Porque bate ou mata a mulher e os filhos, ou enfim. É um mundo meio doente, é um mundo muito doente, né? Muito doente, com movimentos, né? Muitos movimentos, sejam eles políticos, sejam eles das redes sociais, sejam eles red pills ou o quê, relativizando isso, né? Relativizando. Aliás, a gente não falou se a gente ia falar sobre isso, mas enfim, tudo bem. Não vou citar nomes nem lugares, tá? Mas conhecemos um red pill. Conhecemos. Sinto muito. Por que você tá rindo, Samantha? Sabe quem é? Literalmente, conhecemos um red pill. Apertou nossa mão. Ah, meu Deus. E é muito- Me mandou mensagem no celular, no WhatsApp. Sabe o que é maluco? No mesmo dia eu vi Sabe esses assaltos que tem em São Paulo? Esses roubos da pessoa mergulhar no vidro, arrancar o celular do carro da pessoa e sair correndo? No mesmo dia aconteceu isso atrás. Eu tava parado no farol, o carro atrás do meu passou por isso. Me assustou mais ter conhecido o Red Pill do que ter visto a cena do assalto. Porque foi meio que assim, sabe aquela sensação de todo mundo. Tem assalto no meu bairro, mas só te assusta mesmo quando acontece algo muito perto de você ou quando acontece com você. Foi meio que isso, assim, de caramba, existe, sabe? Existe mesmo. O cara tá. E eles acreditam no que estão falando, 100%. né? Que grau de lavagem cerebral aconteceu pra essa pessoa se convencer disso e achar que faz sentido falar isso em público. E eu tava assistindo um documentário do Netflix. E é capaz de fazer mais sucesso que o nosso podcast, tá? Pô, eu acho muito possível, mas enfim. É assustador. Eu tava assistindo um documentário no Netflix que acho que mergulhando na Eu não vi porque eu machosfera. não tenho estômago, mas sim. E é curioso como aquilo parece muito distante, né? Tipo, não é possível que alguém realmente pense assim. E é esse cara. É esse cara que chega... Lá no documentário tá todo mundo falando... Não, eu não sou contra a mulher. Inclusive, eu amo as mulheres. E justamente por amá-las e por entendê-las é que eu tô falando isso tudo que eu falo aqui. E aí o cara chega aqui e fala... Não, gente, eu não sou contra a mulher. A gente não quer atacar a mulher. Mas você tá atacando Mas quando quem? você Então, abre o conteúdo dele, o primeiro conteúdo dele tá dizendo... Não confie nas mulheres. Não confie em mulher, de forma com letras garrafais na legenda. Jamais confie em mulheres. Cara, cacete, velho. Acho que a palavra é assustador, sabe? e eu acho que, né, eu tomo cuidado, eu escrevi sobre isso outro dia, né, que teve um período aí que eu fiquei muito, muito mal, em março, né, que era tanto de coisa de feminicídio, de red pill e tal, e eu falo, gente, também, falei isso para as minhas seguidoras e tal, é muito importante que a gente também tome um cuidado, porque o algoritmo, ele sempre vai trazer Claro. aquilo que a gente tá vendo muito. Então, assim como a gente fica preocupado com a nossa tia-avó que fica vendo da Atena no fim da tarde e não tem coragem de abrir a janela porque acha que vai virar uma bala perdida na Vila Uberabinha, a gente às vezes está passando por isso nas redes sociais também. Sim. Então o algoritmo vê que você fica perplexo com o Red Pill, ele vai te mandar outro, né? E vê que você viu uma coisa de feminicídio, vai te mandar outro. É claro que está acontecendo muito, a gente tem números alarmantes, mas também o quanto a gente também precisa fazer um detox para se regenerar, para estar aqui conversando. Claro. Se deixar esse tema, toma nossa conversa inteira, a gente vai falar deles e vai falar das coisas boas que a gente tem para dividir. Então é isso, a gente precisa de detox dessas coisas também, né? E Com como certeza. que na sua carreira, Ruth, você identificou esse padrão da sociedade? Imagino que em vários momentos tem alguma situação, seja na sua profissão, como palestrante, como estudante, em que isso foi muito gritante pra você, a ponto de você olhar e falar, cara, isso é um problema que eu preciso falar sobre, assim. Isso foi muito curioso. Eu tenho uma história, até contei num dos TEDx que eu fiz, né? Eu, quando tinha, 18, 19 anos, comecei a estagiar nesse fórum, que eu até mencionei agora, lá no Jabaquara. E
E eu ficava na sala do juiz, né, do Dr. Nelson, e ia na porta sempre que aparecia algum advogado pra fazer uma triagem. Doutor, né, é urgente, é desse juiz mesmo, deixa eu conferir só se é dele e tal. Vi o que era e aí avisava, pode entrar, porque essa triagem já despachava metade que tava lá, por estar no lugar errado. E quando eu já estava lá fazia um ano, o juiz auxiliar, né, da vara ao lado, ele contratou um estagiário. O Caio, eu até encontrei ele trocando figurinha na última Copa, no shopping. Gente fina, o Caio. Aí me pediram pra treinar o Caio, né? Então, toda vez que chegasse advogado, ele levantaria comigo pra mostrar como é que eu fazia essa triagem e tal. E aí eu percebi na primeira vez que quando fui eu com a minha sapatilha, meu vestidinho roxo e tal, e ele de terno, começaram a se dirigir pra ele e não pra mim. Você se tornou auxiliar do Caio. E eu me tornei auxiliar do Caio. Eu tinha 18 Na visão anos. dos caras, e é eu óbvio. lembro de ficar tão incomodada com isso. E eu virei e falei assim, cara, mas isso é porque eu sou muito nova. Isso vai mudar. E aí você corta pra, sei lá, quase 15 anos depois. Eu era sócia do meu pai, a gente tinha um escritório de advocacia. E eu lembro que a gente foi numa reunião no sindicato. E aí, no fim da reunião, um cara virou e falou assim, pro meu pai, falou assim, não, mas tem um cartão pra ficar com seu contato? E meu pai não tinha cartão. Aí o cara ficou todo preocupado, falou, não, doutor, não se preocupa, eu vou passar o meu contato pra ela. A gente era sócio, com 50%, 15 anos depois, eu já tava na casa dos 30. Você já era uma adulta. E aí eu falei, não tinha a ver com a idade. Claro, né? claro então, que assim, não. E conforme eu ia escrevendo, aí eu já tinha feito meu mestrado mais com ênfase no trabalho feminino. E a gente vai vendo que é um problema que tá muito longe de ser corrigido. E se a gente não fizer isso desde a base, desde as crianças, desde casa, não vai, né? Eu acho que tem uma... A gente se acostumou a falar de questões estruturais, né? E acho que essa expressão passou a ser muito utilizada quando a gente fala muito de racismo estrutural, mas isso é machismo estrutural. Tá absolutamente e as pessoas não percebem. enraizado e não eu faço percebem. questão É de isso. dizer, as pessoas não estão fazendo por mal. Nenhuma dessas pessoas fez para Elas estão me atingir. replicando o comportamento desde Elas sempre. estão fazendo. Foi como quando a gente tava vindo pra cá, né? E aí eu tava no carro com meu marido e vi um moço negro que tava tendo uma coisa, não sei se era de uma epilepsia, se ele tava. Mas ele tava com uma coisa e a gente ficou meio sem saber o que fazer. E eu virei pro meu marido, né? Depois, porque a gente viu que tinha um carro da GCM ali perto, então fomos embora. Eu virei pro meu marido e falei, cara, que louco, né? Se fosse uma pessoa branca, a gente tinha certeza que precisava de ajuda. Porque era um cara que tava bem vestido, só que era um cara negro. Sim. Se fosse uma pessoa branca, a gente não teria dúvidas que precisava de ajuda. Talvez a gente já tivesse descido do carro para fazer alguma coisa, mas a gente teve alguma dúvida do tipo, será que, né, não sei, eu sou uma pessoa que tá na rua e não sei o quê, alguém tá... Então, assim, é estrutural, tá na gente. E a gente precisa falar em voz alta sobre isso, Claro. né? Claro. Eu vou contar um relato pessoal, enfim, e para saber se isso te pegou também. Quando a minha esposa tá grávida e o Francisco meio que nasce a qualquer momento, se eu sair correndo desse episódio é por isso. E quando ela engravidou, eu tinha certeza que seria uma menina por qualquer questão aleatória, e ela tinha dúvidas. Quando veio a notícia de que o Francisco era um menino, isso deu uma bugada na cabeça dela. Ela pensou, cacete, isso é um desafio muito grande. Essa ficha demorou pra cair pra mim, tá? Acho que essa ficha caiu pra mim meio que a partir dessas conversas que geraram esse podcast aqui, minha com o Diego, e de reflexões, de começar a pesquisar pra episódio, etc. E aí eu começo a pensar e ver, cara, realmente ela tinha absoluta razão, assim. A gente tem uma responsabilidade... É óbvio que criar uma menina também tem uma responsabilidade gigantesca, mas falando especificamente de violência, enfim, de uma série de questões que a gente vai tratar aqui. Isso deu uma bugada na cabeça dela e ela ficou com isso por dias, pensando no tamanho do desafio. Em algum momento isso te pegou também, quando você soube que teria o Joaquim? Minha história foi igualzinha, porque a gente também achava que era uma menina, como a gente já tinha o Caetano, meu enteado, né? Acho que a gente fez essa matemática. A gente tem, né, uma cachorra e um gato, e na matemática da casa faltava chegar uma menina. E aí, Sim. quando a gente abriu, eu e o Agostinho, a gente também tomou um susto. E aí eu desatei, eu chorei 3 dias. E parecia um vídeo do Porta dos Fundos, porque, sabe assim, eu parava de chorar e daqui a pouco eu voltava e falava: ele vai pedir brinquedo de arma! Aí eu voltava pra trás, aí daqui a pouco eu falava assim: ele não vai querer usar camisa rosa, vai falar que é coisa de mulher! E eu voltava, cada vez que eu voltava, e desafios, né, que esses são os de pequeno, quais são os desafios quando é maior? E hoje, vendo aquela coisa, né? Depois você tem teu filho nos braços, você fala, como eu poderia imaginar que era outra pessoa e não essa? Faz todo sentido, é óbvio que era ele. Mas
virou muito, talvez, uma das missões mais centrais da minha vida e também no meu papel como escritora, pesquisadora, influenciadora, falar sobre isso, né? Então, eu acabei de estar... Tava numa palestra e falei isso, que meu filho, ele... começou a se interessar, naturalmente, porque ninguém em casa faz isso, pelos logos dos carros, né? Então, ele sabe Das que o meu... marcas de carro? Então ele veio o H do meu e já sabe identificar, olha, é Honda, né? Meu marido tem uma Kombi, então ele identifica Volkswagen, não sei o quê. E ele, né, outro dia ele virou e falou assim, mãe, olha aí, um Toyota. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, ele tem uma capacidade de identificar e tal... E falei, se ele tem capacidade de identificar as marcas dos carros, ele tem capacidade de decorar os nomes das flores. Sim. E hoje, o meu filho é capaz de olhar e falar, olha uma estrelícia, uma begônia, uma orquídea. E ele sabe perfeitamente, assim como ele identifica as marcas dos carros, e super legal, não existe um problema nele identificar, mas que outro repertório eu vou dar para ele, já que ele tem capacidade para identificar e memorizar isso? Sim. É um talento que ele tem, vendo ou o formato. Bom, aí não dá pra saber qual é o talento dele, mas é isso, né? Ele vê o formato de uma flor, vê o formato de um logo, ele já liga com o É isso. E como que tem sido na sua casa? Além desse exemplo que você deu, Ruth, você... Eu tô perguntando isso porque essa coisa a cor é uma coisa muito louca, né? Pra simbolizar o sexismo. A cor é muito forte pra criança, porque as lojas vendem a coisa do rosa e branco, as empresas de aniversário vendem o rosa e azul, quer dizer... Então, é difícil de fugir, né? A gente tá tentando e você tem estímulo o tempo todo. E aí, no meu caso, isso foi... tendo uma dificuldade maior quando ele entra na fase escolar, que aí você perde certo controle de algumas coisas, começa a ter outros estímulos fora de casa. Como que é pra você, assim? Você falou da cor, o seu marido... Como é que vocês fazem lá pra... É uma neura ou vocês deixam meio natural? Como é que é? Eu sou bem noiada em né, sedimentar as possibilidades todas. Acho que isso faz muito parte de uma base pra mim. E eu tenho muita sorte porque o meu marido é um cara, né? Eu brinco, né? Falando o perfil dele, não parece. Meu marido é um ariano com... Ele é Áries, escorpião, argentino. Você nunca imagina uma flor do campo, né? Muito Torcedor do Boca. Torcedor do Boca, entendeu? Assim, mas... É o meu marido que cozinha em casa, é o meu marido que tinha um cachorro e um gato, eu nunca tive animais, e ele que cuida 100% deles, é ele que gosta de plantas, é ele que cuida do jardim. Então já são muitas referências que em outras casas poderiam não ser do homem e que são na minha casa. E o meu enteado, que é espetacular, tem 16 anos. E que ele, assim, tem muita amiga menina mesmo. As meninas vão lá em casa. No aniversário do Joca tinha amiga menina. E amiga mesmo. Tem as que ele fica, tem as que ele não fica. E o Caetano, ele é muito cabeça aberta. Eu brinco, ele é Caetano mesmo. Do carnaval, da camisa florida aberta. Que legal. E que usa flores. De vez em quando tá com as unhas pintadas. Então, todas essas referências já vêm de uma forma muito bacana lá em casa. Então, o Joaquim vira e mexe, pede pra pintar unha, e a gente tem esmalte de criança, e ele pinta. Na escola, ele também tem referência, porque ele tem 2 grandes amigas que estão com ele desde que ele entrou na escola, e são 2 meninas, as 2 Helenas. Então, eu tenho muita preocupação na manutenção disso tudo. Porque hoje, com 3 anos, é isso. Ele adora futebol, né? Eu tenho as minhas noias, podemos falar sobre elas. Por exemplo, eu tenho os desenhos que eu não deixo ele ver. E eu sei que uma hora vai entrar. Ele não vê Patrulha Canina. Ele não vê nada da Marvel. E não é um estigma, meu Deus, isso é um problema. Mas eu não quero ainda incentivar esse tipo de bem e mal, competitividade. Ele vê Zé Coleta, que tem o caminhão do lixo e tal, mas que tipo de referência de masculinidade que eu tô dando? Ele é naturalmente competitivo, por que eu vou colocar outros elementos de competitividade? Ele adora futebol, então assim, que outras coisas a gente vai dar pra ele pra aumentar a gama dele de possibilidades? Porque eu acho que quando a gente fala disso, muitas vezes falam assim, mas meu filho só gosta de carro, mas que outras possibilidades a gente deu? Sim. Né? Quantos estojos de ferramenta a gente deu para as meninas para que elas encontrassem isso? E é muito legal nas casas que tem um filho e uma filha, porque os brinquedos eles vão se misturam dialogando. tudo. Mas numa casa que só tem meninas ou só tem meninos, como a minha, a gente precisa trazer esses elementos para eles serem possíveis, né? Sim. Eu lembro a primeira vez que a gente fez uma experiência antropológica dentro de casa, sociológica, de falar, Pedro, talvez uns 3 ou 4 anos, já verbalizava bem. Jogamos numa loja e pedimos para ele escolher um presente de até tanto, assim. O tanto ele não tinha muita noção. E não é que não deu certo, não teve jeito. A gente começamos pelo corredor de presentes de cozinha
ele não se interessou. Foi, enfim, naturalmente ele foi ou por nossas referências nossas, que eu acho que é muito possível, ou por simplesmente ele ter um gosto. E ele acabou indo pra boneco de herói. Então, mas demos pelo menos a oportunidade pra ele ver. A minha filha, ela começou a ter coisa, por exemplo, com beleza. Ela tá com 4 anos. Eu não sei de onde, porque a minha esposa ela não tem o hábito de se maquiar, ela não usa maquiagem. Não sei onde ela viu, não sei como. Um belo dia ela chegou e falou que olha, mãe, passei um batom, passou uma manteiga de cacau e tal. E eu não faço a menor ideia de onde veio. Existe isso também, Ruth, de... Não tem muito que lutar contra. O gosto dele, mesmo você levando outras referências, tá tudo certo também. A gente problematiza coisas muito malucas, né? O meu filho pede muito pra usar maquiagem. Por quê? Porque ele me vê pintando a cara em dia útil, gente. Que coisa mais legal do que isso? Bate segunda-feira de manhã, eu tô passando um negócio roxo no olho. É o máximo. Porra, claro que isso é legal. Não tem nada a ver com orientação sexual. Sim, sim. Tem nada a ver com isso do tipo, o que é mais legal? Ele só tá achando a minha divertido, mãe que tá né? com a cara colorida e meu pai que tá sem nada. Porra! Mamãe com a A cara gente não colorida. tem dúvida sobre isso. E aí eu tenho conversas com ele. Eu tenho muito clara, falo, filho, coisa com cor, criança não pode usar. É criança, nunca tem a ver com menino. Mas, você quer? Vamos passar então um protetor solar? Vamos passar então esse aqui que é hidratante de boca? Você pode. Né? Quer um pincel sem nada, igual o meu, mas você passa aí? E tá tudo bem, cara, né? A tela dele a cara dele é uma tela em branco e ele quer fazer isso. Então, acho que a gente às vezes problematiza coisas que não deveria problematizar. E, às vezes, coisas que a gente deveria problematizar, a gente não problematiza, né? Então, o meu filho, eu brinco, ele tem uma natureza um pouco tosca, né? Eu achava, do alto do nosso narcisismo, né, de pais, que não, meu filho vai ser diferente. Não sei o que. Cara, eu tinha 4 meses, caiu um dinossauro, ele rosnou. Eu falei, que isso? Cultura atávica, né? Não sei. E ele é um moleque. E eu não gosto, e eu não sei lidar com isso. Eu trabalhei na minha terapia, do tipo, cara, eu não sou boa com brincadeiras físicas. Todas as brincadeiras que são intelectuais, vamos fazer quebra-cabeça, vamos montar uma pista de carro aqui, vamos. Não tem a ver também com gênero. Eu gosto de muitas coisas que são. Mas, lutinha, eu falei, cara, com o teu pai, com o teu irmão, com o cachorro, não é comigo, né? Então, acho que também problematizar algumas coisas do tipo, o grau de tosqueira é natural dele, mas como é que eu vou, né, comatar, assim, pra isso ir num rumo legal? Sim. Eu acho que a gente se acostumou, né? Bom, o Diego é um pouco mais velho do que nós dois, mas nós somos mais ou menos da mesma geração, nós três. Acho que a gente se acostumou com um mundo em que azul é azul, rosa é rosa, menino não chora, levanta daí, você vai ser a mulherzinha. Mulher joga bola. A gente definiu muito bem os quadrados, né? Do que cada um pode fazer, do que cada um deve fazer. Muito bem, entre aspas, né? Muito bem, entre muitas aspas. E, inclusive, talvez a gente seja... Talvez essa geração nossa, talvez seja uma das primeiras que está conseguindo pensar sobre e começar a se movimentar numa direção contrária do tipo, cara, pega o pincel e passa na cara, e fica dane-se, não quer dizer absolutamente nada. Mas a gente... Essa é uma preocupação que eu tenho, inclusive, pra quando o Francisco for maior, que é pensar nessa coisa do... Cara, se você tem que chorar, só chora aí. Pô, eu fui uma criança extremamente chorona. Extremamente chorona. E eu não tenho um A pra reclamar dos meus pais, mas eu acho que a maior parte do tempo eu ouvi coisa tipo, cara, levanta aí, você é menino, sabe? Eu acho que o meu perfil pedia outras coisas, mas tudo bem também. Cresci, tudo bem. Nada que uma terapia não resolva. Mas, sabe, assim, é uma coisa que fica na minha cabeça constantemente e que eu acho que a gente precisa desacostumar o mundo, né? A falar sobre esse tipo de coisa, sobre usar essas expressões, essas frases feitas e começar a pensar fora desses quadrados que a gente tenta encaixotar as pessoas. Não, eu acho que é muito louco a gente se desafiar a entender que aquela criança, ela tem uma personalidade, né? Então, isso que você falou assim, não era o que eu precisava, o que aquela criança precisava. Eu lembro, né, uma família que eu convivia lá em Portugal, que tinha vários meninos, e que era isso, assim, era meio automático. O presente de aniversário, era tudo... E eu lembro que tinha um que era muito mais delicado, e não tem nada a ver com sexualidade também, mas... que ele era... Cara, eu falei, eu não consigo olhar para aquele menino, pelo que eu vejo dele, porque as pessoas não enxergam crianças muitas vezes, não enxergam pessoas ali.
Eu falei, é óbvio que esse menino não vai curtir esse presente. Eu lembro que eu fiz um baita kit de desenho pra ele. Eu comprei o aniversário dele, fui canetas, carimbos, não sei o quê. Pô, a alegria daquela criança de ser vista no que ela é. Então, Fazia acho que muito mais sentido pra ela, né? esse é um desafio, né? Então, entender que as crianças têm personalidade e desatrelar um pouco isso do gênero, né? Se é menino, é uma pessoa. Sim. E como que você, Ruth, assim, que tipo de comportamento você vê na sociedade? Acho que é uma pergunta até fácil, mas eu queria ouvir de você. Que são usuais, não bons, mas usuais, que você combate dentro de casa. O que você evita na sua casa, na criação dos seus filhos? Eu tenho uma coisa muito forte, acho que tem a ver até com a minha área de pesquisa acadêmica mesmo, em relação às tarefas domésticas. Tá. Porque as pessoas escorregam muito, né? No Brasil a gente vem, né, claro, de uma herança escravocrata, mas muito potencializada pelo fato de que os últimos escravos alforriados foram os do âmbito doméstico. Uhum. Então, o desprezo que a gente tem pela tarefa doméstica vem muito do desprezo que a sociedade tinha pelas pessoas que exerciam essa tarefa. Então, eu tento muito ressignificar a coisa das tarefas domésticas, porque eu cresci numa casa privilegiada que tinha uma empregada que fazia e que a gente fazia muito pouco, quase nada, né? Eu arrumava minhas roupas. Teoricamente, tudo pra dar errado. Teoricamente, entendeu? Exato, e eu não participava dessas atividades. Sim. Então, acho que uma das coisas que eu tenho muito com os meninos é todo mundo participa dessas atividades. Eu não cozinho, por exemplo, né? Eu cozinho, claro, faço o básico, mas quando é pra família ser feliz, é meu marido que cozinha, não sou eu. Mas o meu filho vai me ver na cozinha fazendo coisas e ele vai junto. Isso é uma coisa que eu até converso, né? Ele tem babá 2 manhãs por semana, maravilhosa, Vanessa. E eu falo isso pra Vanessa, você não precisa ficar brincando com ele, porque, né, a Vanessa não limpa a casa, mas ela faz umas comidinhas pra ele, pra sobrar pra semana e tal. Falo, brinca com ele um pouco e depois a brincadeira dele vai ser a tarefa doméstica com você. Vamos colocar isso num outro lugar. Sim. Tem aquelas pessoas, cara, né, tava falando isso agora há pouco, sou super a favor de educação financeira e de dar mesada. Temos um episódio sobre isso. Que legal. Fizemos. Mas, né, não é pra gente remunerar a tarefa doméstica. Isso, perfeito. Ela fala exatamente isso, inclusive. A tarefa doméstica Priscila é parte da gente ser um ser humano legal e cuidar daquilo que é mais precioso. Pô, a nossa cama bem arrumada, nosso banheiro limpo, a nossa comida gostosa, isso é a base da vida. Sim. Então, eu acho que muito do que eu busco porque eu acho que isso tem a ver com tudo, né? E aí, acho que já antecipando uma coisa que eu queria muito falar aqui, que o meu norte, como mãe e madrasta de menino, é criar homens cuidadores. Porque se a gente fica pensando, meu Deus, o Red Pill, meu Deus, a violência, meu Deus, a Marvel, meu Deus, isso aqui você não sabe para onde caminhar. O meu eixo eu quero criar cuidadores. Porque um menino que cuida da cozinha, muito provavelmente não vai ser um homem idiota que chega num relacionamento futuro e não faz nada. Um menino que cuida dos animais não vai ser um menino que se espanca animais. Né? Independentemente dos vídeos que ele vai ver. Um menino que cuida do jardim não vai ser um engenheiro que manda derrubar 500 árvores para fazer prédio. Então, assim, eu acredito que nesse lugar de cuidador, com os bonecos, com a família, comigo, com o pai. Pô, o papai hoje não tá legal, vamos fazer isso, vamos fazer um chá pro papai, vamos, né? Esse lugar de cuidador é meu norte. Sim. Que eu acho que tá tudo aí, né? Você consegue colocar uma base muito larga do valor e da personalidade. Espero eu. A Vera Iaconelli, eu gosto muito da Vera e seria muito legal, inclusive, se a gente conseguisse trazê-la um dia aqui. Ela fala algo sobre como as meninas têm uma liberdade maior do que os meninos até certo ponto, porque a menina pode brincar com o menino e ninguém vai falar pra ela... Ah, menininho. O menino, se ele for brincar com a menina, vai falar, é coisa de menininha. Ah, vai brincar de cozinha lá com a menininha, sabe? Acho que na criação de uma menina, talvez, inclusive, essas etapas iniciais sejam um pouco mais fáceis do que para um menino, porque esse menino, talvez ele chegue na escola e fale, ontem eu fiquei em casa com a babá e eu ajudei a fazer o almoço. E talvez um amiguinho chatinho vai falar, então você faz a coisa de menina, sabe? É desafiador também, cara, pensar até nas microtarefas, digamos assim. É desafiador porque o desprezo tá no feminino em todas as tarefas que são desempenhadas, né? Nenhuma tarefa como se fosse algo menor, né? Nada que homem existe, a sociedade... Nada que homem, né, é representativo da masculinidade é desprezado pela sociedade. Mesmo que ele vá brincar de guerra.
Exato. Isso nunca vai ser um rebaixamento social. E as tarefas que estão atreladas ao feminino, elas têm esse quê de rebaixamento social. Então, acho que muito disso é criar os meninos que enxerguem o valor que o cuidado tem, porque ele é precioso e ele é necessário, ponto. Até porque aí, se isso não é corrigido, esse cara vai crescer e ele vai virar o cara que quando ele tem a chefe mulher, ou quando a esposa dele vai ganhar um salário mais alto que ele vai começar a ser o cara que vai tratá-la mal, ou que vai se tornar abusivo, ou que vai bater na mulher. Enfim, eu acho que é isso. A gente precisa fazer essa curva o quanto antes, porque senão, de fato, assim, a gente cria um problema muito maior, né? Diego, eu acho que a gente precisa chamar uma vinheta. Caramba, que eu preciso pensar. Mas vai. Você não pensou? Não, vamos nessa. Vamos lá. Que vacilo, paizão. Vinhetinha. Que vacilo, paizão! Essa aí, sabe quem é essa voz? De quem que é essa voz? Pedro Fernandes Vinhas. O grande carisma da família Vinhas depois da Maria Tereza. Depois da Maria Tereza, depois da minha esposa, você vê que eu sou o último colocado, né? Óbvio, né? Vamos lá, Mas Ruth, é porque é fato, é um fato. Esse momento a gente fala dos nossos vacilos, tá? 100% real. O Diego não tem um ainda? Ele vai pensar. Eu tenho vários, mas vou pensar eu tenho um que é quase tempo real, assim. Vamos lá. Outro dia, em outro episódio, esses episódios são gravados de forma não cronológica, tá? Então, pode ser que você já tenha ouvido essa história, mas ela é um complemento de uma história que eu já contei aqui. Estamos ali na reta final de gravidez e todo mundo dizendo, faz a mala da criança, faz a mala da mãe, faz a mala da criança, faz a mala da mãe. Enfim, não fizemos, fomos fazer um exame, o cardiotocografia. Junto disso faz um ultrassom, descobrimos um líquido aumentado, talvez tenha que antecipar o parto. Não tínhamos comprado sabonete pra criança, shampoo, não tínhamos comprado fralda. Saímos correndo, compramos tudo isso. Essa foi a história que eu contei outro dia. Qual é o complemento? Aprendemos a lição com esse susto de não ter mala pronta e de correr o risco de antecipar o parto? Não aprendemos. Óbvio. Não fizemos mala. Separamos algumas coisinhas, compramos o que tinha pra comprar, mas não fizemos mala nenhuma. Parabéns. Eis que hoje, no dia desta gravação, fomos fazer mais uma cardiotocografia e o Francisco estava quietíssimo. Então ficamos ali 20 minutos. Nervoso. 20 minutos e o menino quieto. Vamos fazer de novo. Toma aí um negócio doce. De novo, e o menino quieto. E a gente ali tenso. Aí eu olho pro Rafael e falo, a gente não fez a mala. A gente não arrumou o quartinho. A gente terminou de pintar o quarto anteontem. A gente não fez a mala. Eu olhei pra ela e falei assim, puta, isso é de novo um que vacilo paizão, cara. A gente teve a chance. A vida nos disse, pessoal, tudo bem, vocês não se organizaram. Vocês estão vacilando aí. Eu vou dar mais umas 2 semanas. A gente teve as 2 semanas, a gente não aproveitou o tempo de forma que a gente tinha que aproveitar. O Francisco segue sem mala arrumada, a mãe dele segue sem mala arrumada e eu tô gravando podcast. Então você já sabe o que você vai fazer quando sair daqui, né? Temos um combinado. Temos um combinado. Não, no final de semana a gente ficou com todo mundo falando assim, faz a mala. Cara, a gente não fez a mala. Eu tô me sentindo um puta vacilão. Posso dar uma contribuição? Claro. Quando o Joaquim nasceu, a gente, né? Porque a gente esperou entrar em trabalho de parto, mas não entrei. Aí marcou cesárea, então fui. Lavei o cabelo de manhã, pus uma roupa, fomos pra Promatre. Aí foi maravilhoso, porque minha bolsa estourou na maternidade. Olha. Foi lindo e tal. Ele ia nascer aquele dia mesmo e tal. Aí nasceu. E aí pediram pra gente, leva as roupinhas, né? E aí, sei lá, tipo, eu e meu marido, os dois, assim. Meu marido era segundo filho, velho. Ele pegou um macacão, assim. Aí falaram, e o resto? Tipo, seis bodies. Que resto? Cara, tinha que ter um body, uma calça, um macacão e uma touca e uma manta. Ele foi assim, se deixasse, levava só um body do São Paulo e vamos. E foi assim que meu filho saiu enrolado nos negócios lá da Promatre, porque a gente só levou um macacãozinho. Assim, Torcendo por doações. Minimalista, né? Cara, mas hoje a gente tava na maternidade fazendo os exames e eu pensando, puta, eu sou muito vacilão. Por que eu não... Sabe quando a sua mãe fala, sai e leva a blusa, pega o guarda-chuva, e aí quando você tá no frio, na chuva, pensando, puta, por que eu só não ouvi? Enfim, não ouvi, mas eu prometo que eu vou fazer essa semana. Na próxima gravação a gente já vai ter Francisco, então não vou trazer esse relato de novo, tá? Mas tá bom. Me senti muito vacilão. Pausa dramática pra vida real. Renatinha, um beijo pra você, eu te amo. Eu preciso comprar melão, morango, doce de leite e margarina, tá bom? Só pra margarina não precisa. Mas só se for pra Na próxima geração, na geração dos filhos de vocês,
As mulheres não vão mandar a lista, mas eu hein? mando. Vocês vão comprar sozinhos. Não, mas mandou, mas eu mando também a lista pra ela. Então beleza. Olha, melão, morango então e tá gengibre, bem né? dividido. Em minha defesa, Não, quem faz a lista em casa sou eu. Boa. Toma, Diego Vinícius. Não, e eu falei aqui que eu comecei a fazer as vacinas. Nossa, Ai, nem me falha. Preciso virou da uma vacina zona. também. Aí a Maria Tereza fez 4 anos, tem que ver isso aí, inclusive. Mas eu lembrei de um. Boa. Lembrei não, aconteceu um hoje, inclusive. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Eu não organizei a ideia na minha cabeça, vou tentar falar, vocês vão entender. Hoje eu fui na reunião da Maria. Isso é interessante até. Tinham 8 pessoas. Só mulher. Eram 6 mulheres e 2 homens. Um deles estava com a esposa e o outro era eu lá sozinho lá. Mas isso é muito comum, muito comum, muito comum. Mas não era isso que eu ia falar. Nessa reunião, as professoras falando sobre a metodologia da escola e tal, e sobre a tarefa de casa. E eu acompanho sempre que dá, né? Porque eles precisam fazer a autonomia, precisam fazer a lição de casa, a gente tem que interferir o mínimo possível. E eu tenho um negócio quando ele me chama pra ajudá-lo e ele fez alguma coisa errada. Beleza. Aí, falaram hoje na reunião, as professoras, que olha, quando seu filho faz a lição e ele errou, e você viu, deixa. Porque faz parte segundo o processo pedagógico dela, porque a gente precisa corrigir aqui. E a gente precisa saber, quando vem o livro, com o que eles estão com dificuldade. Porque se você corrigir em casa e vem certo, a gente não sabe exatamente qual que é o grau de aprendizado dele em tal assunto. Ela falou isso, me avisaram isso hoje, né? Aí tô eu lá em casa e lembrei que eu não só, às vezes, corrijo, que quando eu falo com ele, não, filho, é assim, eu tento ensinar, como eu falei pra ele, que às vezes as professoras, elas colocam certo em algumas coisas erradas, elas colocam, né? E aí é o processo pedagógico deles, eu não sei como é que é. E eu falei pra ele, filho, sua professora não sabe nada. ela tá errada. Tá errada. Não, mas ela falou que tá certo. Não, mãe, tá errado, ela tá errada. E hoje eu descobri que faz parte do processo. E eu falei pra professora, eu acho que eu cometo um negócio estranho, eu faço uma coisa estranha em casa. Eu falo que vocês estão tudo errado. Falei pra professora. Aí E ela respondeu, que ela vacilo. Riu. Aí que vacilo, paizão. Eu contei toda essa história. Ela pensou acompanhada de um palavrão, mas... Não, que vacilo, paizão. Viu na hora que elas falaram, eu falei assim, nossa, puta merda. Então eu fiz todo esse contexto pra me orgulhar de que eu era o único pai sozinho lá, pra falar que eu cometi esse belo vacilo. E não foi uma vez. Estamos chegando no primeiro semestre na escola, então eu fiz muitas vezes isso. Só hoje você se tocou. Imagina se ele fala, professora, meu pai falou lá em casa que você não sabe nada. Por isso, Que vacilo, paizão. pais em constante evolução, né? Pois é. Acho que, inclusive, esse nome foi uma possibilidade pro podcast. É. Mas é isso. Eu acabei de me expor e acho que esse é o objetivo do quadro. Faz Boa. parte. Ruth, conte nos seus vacilos. Pode ser um só. Nossa. Não precisa ser necessariamente seu. Pode ser do pai do Joaquim. Não vou. Pode ser da vai vida. Vocês terceirizar. sabem que eu faço stand-up, né? Eu tenho um stand-up chamado mesmo? Cadê a Mãe dessa Criança? E lá eu exponho muito meu marido, então aqui eu não preciso fazer isso. Quem quiser, é OnlyFans. É só pra quem paga lá no stand-up, eu exponho meu marido. Mas, não, acho que eu vou contar 2. Um rápido, que foi agora, né? Eu fui viajar pra lançar livro em Portugal. E aí, né, o Joaquim sozinho no avião. E ele já tava quase dormindo. E aí eu achei que ele tinha dormido. Sei lá, né? Sei daquele open bar de desenho que eu nunca deixo, mas no avião, falo, olha, no avião ninguém é de ninguém, né? Então faz aí o que você quiser. E aí ele já tava meio caído lá e eu falei, agora eu vou ver um filme. E era um filme violentíssimo. E John aí, Wick. E aí, assim, Faces eu da lembro assim, Morte. que logo no Mortal começo, assim, Kombat. tinha um empurrão de uma pessoa da escada, não sei o que e tal. E aí, quando eu viro, tá ele assim, ó. Sabe? Eu falei, mano, se alguém viu isso, sabe? Se alguém não Chama viu, o conselho mano, que mãe tutelar. irresponsável vendo isso lado dele. Eu jurava que ele tava dormindo. Então, sim, que vacilo, né? Mas eu tenho uma questão que... Cara, o meu filho é muito curioso, ele pergunta sobre qualquer conversa, ele não deixa passar um diálogo sem ele falar, mas não sei o que lá. E eu tenho uma coisa de sempre dar um retorno pra ele, nunca é do tipo, não, filho, isso não é com você. Cara, eu falei na frente dele, então todas as conversas eu tento adaptar e explicar um pouco pra ele. E, né, na minha casa, o tema político, social, econômico é constante, então ele tem muita... Com 3 anos, né? Acabou de fazer 3, mas ele tem total noção de Lula, de Bolsonaro, de Milley, de Trump, tem todas essas referências. Só que, paralelamente a isso, o futebol, né? O futebol também faz muito parte, ele ouve e tal.
crise no São Paulo, né? Já faz um tempo. E aí Crise ele no vai tricolor. acompanhando. Outro dia, uma vez, ele virou, cara, eu tenho um vídeo dele falando assim, eu tô com saudade do Juvenal Juvencio. Se tem alguém que não viu o Juvenal Juvencio, foi você. Exato, porque às vezes eu chamo ele de Juvenal e sei lá, o cara inventa coisa. Mas aí ele virou pra mim, né, momentos, sempre falo que o momento da cadeirinha do carro, que você, né, você tá dirigindo e a criança faz umas perguntas, são sempre as mais cabeludas. E aí ele é bem cebolinha, né, o meu filho, os R's são um desafio, ele fala assim, mamãe, foi o Casares que prendeu o Bolsonaro? Que associação foi essa? Casares, presidente, Gênio. caiu, impeachment, Bolsonaro, ex-presidente, preso, ele fez lá o cenário dele. Eu falei, velho, o que eu tô deixando que ocupe o cérebro dessa criança? Ele não tinha 3 anos quando ele perguntou isso. Tinha 2 e tal. E aí eu fiquei nisso, cara, será que eu tô Aí você criou uma teoria da conspiração. Pode ser, né? Vai ver que é isso. Tinha um Olha, favorecimento ali. Não tinha palavra pra pensar nisso, viu, meu filho? Olha, filha, É agora que isso, você né? fala. Agora você fala. Já que a gente pode falar mal de palmeirenses aqui, vamos falar mal, né? Caramba, velho, que Mas bom. então, Casares prendeu o Bolsonaro. Que figura. É, que figura. Gostei. Mas acho que um pouco de vacilo, acho que eu tô antecipando demais certos temas complexos. Tá bombardeando, menino. E o que termo... vamos afirmar e tentar explicar isso. O que é, afinal, Ruth, um menino violento? Então, vamos lá. A gente tem... Todo mundo aqui, né? Você vai ter filho agora, a gente tem nossos filhos. Em que momento que a gente olha uma atitude do nosso filho e consegue perceber ou identificar? Claro que a gente não tá falando aqui com psicólogo, nem nada disso. Como mãe, pai mesmo, você fala, putz, isso aí passou um pouco do ponto. Isso é muito interessante, porque eu fui falar num congresso em Brasília sobre violência no trabalho, né? E eu falo que a gente gosta muito de tratar a violência na terceira pessoa. A violência sempre está distante da gente. A gente nunca é o violento. A nossa casa nunca é a casa violenta. Que dirá meu filho. E esse é o problema. Assim como, né, num dos meus livros eu falo isso. A gente tem que, todo mundo combinar. Todos somos machistas. Inclusive eu que escrevi esse livro. E o que a gente vai fazer? Trabalhar na nossa desconstrução. Todos somos racistas. Todos somos, em alguma medida, homofóbicos. Todos somos gordofóbicos. A gente precisa admitir tudo isso, porque a sociedade a gente está contaminado pela sociedade. E trabalhar nessa desconstrução. E eu acho que a violência é a mesma coisa. Entender que todos nós estamos contaminados de graus de violência. Então, por exemplo, eu acho que é muito fácil a gente achar que violência é só dar um soco na cara de alguém. Ah, passou do ponto. Porra! Que bom que você percebeu. Se né, isso não é passar campeão? do ponto, aí começa a virar um problema, né? Mas, por exemplo, uma criança que grita com a babá ou com a empregada. A gente não vai classificar isso como um começo de coisa violenta? Não é um alerta, né? Uma criança que você fala, né, do tipo, ó, você guarda seus brinquedos, né, você enquanto mãe, principalmente, a criança fala, não guarda, não quero, né? Claro, você tem uma birra de 2, 3 anos é uma coisa, mas se tem uma criança que entende com 5, 6 anos e fala que não vai, o que a gente está legitimando de comportamento de violência verbal, né, de exploração no ambiente doméstico? Então, acho que começa por aí. E é muito difícil falar que começa Sim. por aí, mas, gente, é real isso, né? Se a gente legitima esse tipo de coisa, eu tive uma conversa outro dia com o meu enteado, eu virei e falei, cara, e ele é maravilhoso, ele é militante de todas as causas, mas, cara, entrei no quarto dele, porra, meio no chão, não sei o que, eu virei pra ele e falei, ó, velho, né, eu sei que não é isso que você não acha que tem uma mulher que pegou o ônibus 2 horas pra vir até em casa pra catar meia suja do chão, a gente tem um cesto da roupa suja pra isso. Então, eu acho que essas coisas que a gente considera pequenas, se a gente não for nessa base, não adianta a gente só ir na grande violência depois. É uma construção. Então, eu acho que a violência, às vezes, tá mais nisso do que na brincadeira de lutinha, que pra mim é dificílima, mas que faz parte da infância, Sim. né? Aquela coisa meio idiota. Talvez não seja o maior problema esse tipo de coisa se a gente tá dando elementos de outros valores, né? Pra uma construção de uma pessoa que seja legal, que seja cuidadora, que não seja violenta. É a Desculpa, gente tolerar o homem, né, na infância, a tolerar atitudes do homem na infância e que depois podem se tornar um homem que a sociedade vai ter medo dele. Perfeito. É isso. A minha mãe é uma pessoa super simples, enfim, criada no interior, lá na roça, e ela é zero envolvida em causas feministas, enfim, ela não é uma pessoa letrada nesse tema. Mas a minha mãe, a vida inteira, ela é mãe de 2 meninos, e a vida inteira ela repetiu a mesma frase pra gente, que eu acho fantástica. E quando eu falei isso pra minha esposa, ela falou, nossa, que favor sua mãe fez a mim e a sociedade, que ela falava, vai fazer tal coisa porque você não vai ter, você não vai ter que, como é a expressão que ela usava?
vai fazer tal coisa, vai aprender a cozinhar, vai resolver o serviço doméstico, porque mulher nenhuma tem que ficar fazendo isso pra você não, tá? Na Porque, assim, simplicidade dela... assim, de uma forma extremamente simples, mas era basicamente essa frase. Aprende a fazer isso aí, ou aprende que você tem que fazer isso daí, porque ninguém tem obrigação de fazer isso pra você, cara. E eu acho que funcionou, tá? Meu irmão é um pouco preguiçoso, mas eu sou menos, eu acho. Você é mais fofinho. Mas... eu sou Você é mais Legal. normal, né? Devia ser assim, na verdade, né? talvez, acho que não é mérito nenhum, né? Sabe o que eu acho interessante? Desculpa te cortar. E eu vou falar de mim, isso aí. Eu vou me abrir de novo. É o outro vacilo paizão. Eu ainda tenho, Ruth... Eu vou confessar pra você. Cara, ainda tenho. E sempre que eu faço isso, eu penso conscientemente na atitude que eu faço. Parece que é um troféu. Lavei louça, olha. Ah, sim. Ó, É. o que eu fiz? Lavei a louça. Olha Comida só o jantar que eu fiz, hein? Comida eu já tô mais acostumado. Mas é nisso que a gente vê o quão merda a gente ainda é. Entendeu? E a ideia de ajudar ainda é muito problemática, né? Porque se você fala, nossa, não, mas eu tô ajudando. Cara, a tarefa doméstica é dos dois, é partilha, não é ajuda. E eu sempre falo isso, não adianta a gente falar da partilha só entre o casal, tem a partilha com os filhos também. Se claro. os filhos não são incluídos nessa partilha e cada um sabe que tá fazendo a sua parte, a gente já tá criando uma estrutura injusta, né? Sim, sim. Eu estudando e consumindo conteúdos para esse episódio, eu fiquei muito curioso de relembrar números da violência contra a mulher. E é sempre muito assustador, tá? A cada 2 minutos, isso é um número do Fórum de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2005. De 2025. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica. E mais de 21 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de agressão recentemente, e isso equivale a 38%, quase 40% de mulheres brasileiras. Além disso, o Brasil registra cerca de 4 feminicídios por dia. E 57% das agressões contra as mulheres acontecem dentro de casa. É sempre muito assustador ver esses números. Toda vez que tem alguma atualização dele, é algo de revirar estômago. E a gente tem falado muito sobre a coisa do machismo estrutural aqui ao longo dessa conversa. E talvez o grande ponto seja que a gente tem que aprender, reconhecer o nosso machismo e os nossos problemas e aprender como ensinar essas crianças, especialmente esses meninos, a como se tornarem crianças, depois adultos, antimachistas, né? Acho que o grande ponto talvez seja esse. E eu acho que é muito importante a gente falar que, cara, isso tem que partir dos pais, principalmente, Sim. né? Porque a gente ainda tem esse discurso de que as mães têm que criar os meninos do futuro. Velho, sim, a gente Por faz uma que parte as mães, do né? trabalho, mas, cara, o principal problema é a referência. É o exemplo. Então, se a gente... E isso é muito difícil pro pai, porque obriga o pai a fazer um mergulho nele mesmo. Claro. E ninguém acha que é fácil, né? Ninguém bem tá difícil. culpabilizando porque vocês foram criados em estruturas machistas, uma sociedade patriarcal. Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso. Ninguém tá culpabilizando um homem por ser do jeito que ele é. A gente culpabiliza sim por a pessoa não avaliar isso, não fazer um trabalho de autoanálise, né? Que não tem nada a ver, pode ter a ver com terapia ou não, mas de olhar pra si mesmo e começar a trabalhar numa desconstrução. Então, assim, é um trabalho longo pros homens para poder educar filhos de outro jeito. Para as mulheres é do tipo, cara, né? Basta ser quem eu sou que eu já tô educando de certa forma esse menino. A verdade é essa. Sim. Agora, se eu não tiver outra referência, se eu não tiver essa, né? Não é aquela história, a educação empurra, mas o exemplo arrasta. Se eu falar pro meu filho, você tem que colaborar. E aí chega um pai, assiste Bragantino e Mirassol durante 90 minutos, com o pé em cima da mesa e 3 latas de cerveja enfileirada, a gente tá passando que mensagem? É verdade. Enquanto tem uma mãe fazendo um jantar. Sim. Então, assim... Não dá, a gente não consegue fazer isso sozinho. E é curioso, hoje, desculpa, Tiago. Hoje, enquanto eu tava naquela saga do Cardiotoco, do Francisco, eu abri o Instagram, assim, em algum momento, e aí me aparece um vídeo de uma mãe gravando, né? Ela estava filmando a si mesma enquanto conversava com o filho, e o filho relatando que um menino deu um tapa na cara dele num jogo de basquete da escola, no treino de basquete. Depois ela fez a mesma coisa enquanto o pai conversava com o menino. E aí ela falando, cara, mas por que aconteceu isso? Qual foi o contexto? O menino falou, é que eu bati a mão na cara dele sem querer, ele achou que foi de propósito, ele veio e me deu um tapa na cara. Ela falando, não, então quando for assim, chama a professora, você pode falar, cara, não faz isso em mim, você não pode fazer isso em mim, foi sem querer, me desculpa, blá, blá. Enfim, ela acolheu ali, tentou entender e falou, o caminho certo é esse aqui. E o pai dizendo pro menino, como assim ele bateu na sua cara? Sabe o que você faz quando alguém bate na sua cara? Você vai lá e devolve. Você tem que se proteger, você tem que proteger sua mãe, você tem que proteger sua irmã, você tem que proteger sua família. E se a professora reclamar com você, você pede pra ela me ligar. E, cara,
assim, 2026, sabe? Erros, tantas camadas. Sabe? Né? Por quê? Sabe por quê? E a gente volta a reforçar a coisa do menino que não pode falar, que, levanta, você é homem, não chora, você não é menininha, blá blá blá. Enfim, me deu um pouco a sensação de, putz, de novo a gente tá voltando nisso aqui, sabe? Parece que eu tô vendo um negócio de 2001, sabe? Como que é lá na sua casa, Ruth? Você já teve alguma situação em que viu seu filho... É que tá com 3, você falou, né? 3 anos. Talvez um parquinho, talvez. Já vai pra escola? Vai. Faz tempo já. Algumas situações em que teve questão de violência, que é muito pequenininho. Mas, enfim, teve alguma situação parecida com isso? Comportamento de outros pais, assim? A gente tem um pequeno oásis, ele tem uma escola muito legal, uma turma muito legal. De vez em quando ele vê alguma coisa de mais velho e pergunta, né? Mas a gente... né? Mesmo com o meu enteado, quando era mais novo. Então, às vezes, assim, não sei quem empurrou, toma advertência na escola. E é muito delicado, né? Porque a gente... A gente precisa ter uma conversa que vai além do tipo, você não pode só empurrar e fale com a professora, mas entender a origem disso. Porque, né, uma vez aconteceu isso, um cara falou uma coisa super homofóbica pro outro, e aí esse que ouviu uma coisa deu empurrão, aí meu enteado tava no meio e tal. Então, assim, também falar sobre as origens, né? O que você considerou ofensivo? Tem um amigão meu, que é um sociólogo maravilhoso do Núcleo de Estudo da Violência da USP, o Renan, que eu cito nos meus livros, que ele foi estudar a honra masculina. Olha, que legal, né? E como, né? Ele foi estudar o briga de bar. Por que pessoas que estavam bebendo juntas se matam? E é um número alarmante. Por absolutamente nada. Por ofensa à honra. Porque a honra da mulher não vale nada. Sim. Mas, e quando você chama, né? Acho que posso falar isso, mas quando você chama um cara de corno, de filho da puta, ninguém tá ligando se a mulher dele tá sendo injustamente acusada de uma traição ou se a mãe dele tá sendo injustamente... É a honra dele. Você tá ofendendo a honra dele. E aí, os outros homens falam, porra, mas o cara ofendeu tua honra, você tem que revidar. E aí, até onde a gente vai legitimando isso? Porque isso acontece em todos os ciclos sociais. Não tem a ver. Se isso acontecer numa balada de gente rica, se isso acontecer num hotel de luxo, se isso acontecer no escritório de advocacia, mas você vai deixar falarem disso? Assim, isso vai legitimando uma escala. Então, assim, o empurrão e tal, ele é uma consequência de alguma coisa. Sim. E o quanto a gente tem que entender com esse menino, cara, a tua honra não merece uma violência. Você, né, ela importa muito, mas ela não vai te fazer... a gente não vai permitir que uma ofensa à tua honra te torne uma pessoa desonrada. Que louco isso, cara. Porque a gente é colocado em tantas situações dessa E tem um nome, né? É honra, né? A gente se coloca é o trânsito. O quão patético é uma briga de trânsito para um homem. Eu vou deixar esse cara me dar uma fechada? Vou parecer um fraco? A gente tem um amigo. Patético, a gente tem um amigo em comum. Eu não vou falar o nome dele pra não expor. Um beijo, Matheus. O Matheus, ele fala abertamente pra gente que é 100% psicopata. É o único dos nossos amigos que já brigou no futebol. E fala abertamente. Se acontecer algum enrosco no trânsito, eu começo a seguir o cara. Ele fala isso pra gente. Um beijo, Matheus. Matheus, eu não te conheço, mas vamos trabalhar isso. Como diria minha terapeuta, 100% tem questão psicopata. aí, né, Matheus? Muitas questões. Ruth, mudando de assunto, mas não tanto, fala sobre o seu livro um pouco. Qual a grande mensagem sobre ter sobre não ter? Ai, então pera, já que falar, então acho que vale a pena falar dos dois, porque eu falei muitas coisas sobre o Guia Prático Antimachismo, né, que é um livro pequenininho, aí assim, olha, né, agora eu vou olhar para a câmera, mais uma vez, agora não é com o Matheus, mas também com o Matheus, que ele também precisa do Guia Prático Antimachismo. Precisa muito, o Matheus precisa muito. Não, sabe o que eu falo? No próprio livro eu falo, eu mesma, gente, tive aquela fase de falar assim, porra, briga no jogo, que delícia! Né? Eu tava vendo a NBA agora, e o Rômulo tava falando isso, do tipo, a galera fala que não gosta de briga, todo mundo gosta. A gente tem uma cultura do espetáculo disso. A gente não mudou muito dos romanos gladiadores. Sim. Senão a gente não existiria o programa do Ratinho no final do teste de DNA, quando todo mundo saía na porrada, né? E aí eu acho que a gente precisa também, né? Talvez secretamente dentro da gente começa a briga, a gente fica assim, nossa, a gente vai propagar isso com os nossos filhos? Não, a gente vai falar assim, velho, olha que ridículo, sabe? Pô, isso é um esporte. Às vezes é isso, sabe? O fake it until you make it. Vai fingindo até que uma hora você consegue, mas... o Guia Prático Antimachismo, eu falo um pouco isso, deu problematizar o fato de que eu achava que a briga de futebol era legal. Velho, que isso, né?
Mas então o Guia Prático Antimachista é um livro pequenininho, com um pouquinho de cada coisa, com dicas de outros podcasts, com dica de filme, dica de coisa, sabe? Para você continuar o processo de desconstrução. E agora eu lancei o Ter ou Não Ter Filhos, um livro que eu até tentei escrever pensando na perspectiva humana de ter ou não ter filhos, mas, claro, meu lugar de fala é de mãe, é de mulher, mas se eu começo falando isso, cara, é muito importante que homens leiam, porque, primeiro que eu acho que tem muitas angústias que são gerais, e segundo porque, cara, você tá num relacionamento heterossexual, muito sobre a tua mulher vai estar aqui, aliás, te convido nesse momento a ler, porque, né, ontem eu tive uma roda de conversa sobre o livro, cara, por exemplo, desvalorização das atividades de cuidado, que parte de todos nós, né? Eu sempre falo isso, a carreira de um homem hoje em dia que passa ilesa aos filhos é um cara que não tá sendo ou um bom pai ou um bom companheiro. Se no teu trabalho... Se tá tudo normal, é porque tá alguma coisa errada. É porque alguém tá pagando esse pato, né? E quase todos nós somos, né, envolvidos com mulheres que trabalham, que têm carreira também. Então, assim, se tá tudo bem... Se tá confortável o teu horário de entrar, sair mais tarde, você nunca tem que fugir para um pediatra, você nunca tem que buscar uma criança na escola, reunião. Pois é. Cara, você não tá checando o CLESEP, velho, você não tá sendo legal, né? Então, assim, o Ter ou Não Ter tem muito desse tipo de conversa, de provocação que vale para quem tá em dúvida, mas vale muito para quem já tem filho. Sabe o que é CLESEP? O quê? Bem-vindo. É o de controle. É o aplicativo que as escolas né? têm pra mandar recado, pra você falar com professores, tirar dúvidas, eles mandam todos os comunicados por lá, tá? Vai ter isso. Eu acho que demora um pouquinho ainda. Deixa eu perguntar. Você vai piscar e você vai estar no pior que é. CLESEP. Deixa eu perguntar só uma coisa, porque eu prometi essa resposta no começo do podcast, do episódio, a gente não falou disso. Diferencia pra gente, por favor, Ruth, o que é feminicídio, o que é homicídio? Super importante, né? Que eu não sei se vocês viram aquele desfavor que foi aquela entrevista do Casarré na GNT. Sim. Com a Vereia Conélio, com o Ismael, na qual ele falou que no Brasil mais homens são mortos por mulheres do que mulheres mortas por homens. Ele tirou esse número da orelha dele. Ai, gente, né? Que complicado. E aí, eu acho que, né, eles até contextualizaram lá que tem uma diferença entre uma mulher ser morta e um feminicídio. Sim. São duas coisas diferentes. Nem toda mulher que é morta por um homem é um feminicídio. Porque pode acontecer, por exemplo, num atropelamento. Um assalto. Né? E isso não é um feminicídio. Uhum. Feminicídio é quando uma mulher é morta, né? É um crime de ódio. Por ela ser mulher, eu odeio mulheres. Não é necessariamente isso. Você pode amar profundamente aquela mulher a ponto de dizer, se ela não quer ficar comigo, ela não ficará com mais ninguém. Vou matar essa mulher porque é melhor assim. Ou, né, outras situações do tipo... cara, né, tô vendo, às vezes não é nem a mulher dele, mas do tipo, nossa, vi uma mulher que, sei lá, tá se prostituindo e eu acho isso imoral, vou matar essa mulher pra ela não se prostituir. Então tem a ver com o fato de ser mulher e de um lugar desse homem de tolher, né, esse lugar que tem a ver com o feminino com uma morte, do tipo, melhor... Eu preciso tirar de circulação. Eu preciso... Que me incomoda. Exato. E não dá conta de... Então, feminicídio é isso. O homicídio, né? E aí a gente... É uma confusão da palavra, sim, porque o homem parece que vem de homem. Homicídio é de qualquer pessoa e pode acontecer... É um assassinato. É um assassinato, ponto, né? Uma pessoa morreu, pode ser homem, pode ser mulher e tal. Agora, é diferente do feminicídio... Ela morreu porque ela é mulher. Porque ela é mulher. Se ela fosse um homem, exatamente nas mesmas circunstâncias, ela não teria morrido. Num assalto, pode ter sido um homem ou uma mulher, um latrocínio, né? Essa pessoa é morta ali. Agora, o feminicídio, ele é um crime de ódio. A gente tem, né? Você até falou da nossa geração, um caso clássico, né? Daquela atriz, como é que chama? Daniela Pérez, né? Que eu era... Posso só fazer um disclaimer? Eu não me lembro desse caso. Eu era muito novo. Eu sei pelas notícias, mas eu também não me lembro. Eu era muito novo, eu lembro da novela. Então fale da sua geração. Assim, é que foi uma comoção muito grande, né? Inclusive a série da HBO sobre esse caso é muito, muito boa. A gente era muito criança e, enfim, todos os noticiários, enfim, dos mais... tranquilos até os aqui agora da vida, debruçaram sobre o caso. Enfim, é uma história que Guilherme Pádua era o ator, ela era atriz, fazia um contrastando na mesma novela, era o casal, se eu não me engano, da trama também, enfim, não sei. E aí ele assassina, ainda era chamado de crime passional. Acabou esse termo?
Acabou, né? Porque passional vem de paixão, né? Então, pela paixão, ele fez isso e, de certa forma, isso era uma atenuante do tipo, mas é porque ele tava... Não, gente, né? A gente tem que ser muito racional, né? Não existe paixão que justifique isso, pelo amor de Deus, né? A paixão, o amor, eles trazem consequências positivas. O que vem do negativo não vem da paixão, vem do ódio. Daí o crime de ódio, né? Então, vem de outro lugar. Que bom que a gente conseguiu definir isso aqui. Excelente. Espero que o pessoal entenda de uma vez por todas. E posso fazer um pedido aqui, Claro. agora pensando nisso? Vamos combinar dos pais de menina pararem com as piadas do tipo, mas no dia que ela começar a namorar, vou ter que comprar uma espingarda. Porque isso não tem a ver com ciúmes, gente. Perfeito. Né? Ciúmes já é uma coisa que a gente Nem tem que proteção, trabalhar. nem... É de Isso posse, tem, né? isso tem a ver com posse, isso tem a ver com tolher sexualidade de filha. Você quer uma filha... quero minha filha vire freira, né? Você quer mesmo isso, pensando numa perspectiva... Cara, quantas coisas boas o sexo trouxe pra sua vida? Quantas experiências sexuais você quer que seu filho tenha? E talvez você não quer que ela viva esses prazeres? Tá todo mundo louco? Sim. A gente tá em 2026. Então, e talvez você até normalize pra essa menina que se relacionar com um cara com esse perfil, inclusive, que vai ter esse mesmo tom, seja algo ok. É isso, Cara, é isso. por quê, né? Já ouvi Tem um poema da Rupi Kaur que ela fala isso do pai, né? Que quando o pai gritava com ela, dizendo que isso era um ato de amor, ele me ensinou a aceitar isso de outro homem, Perfeito. encarando Nossa, isso como amor também. Olha, Cara, isso é muito pesado. né? pesado, velho. Caraca. E aí eu acho que são muitas camadas sobre isso, né? O meu pai, ele falava uma coisa, né? Meu pai já faleceu e, enfim... meu pai... Grande torcedor do Do Belenenses. Belenenses, Pedro, por sinal, meu pai também. E ele falava uma coisa que eu não acho que seja 100% adequada hoje, mas que eu entendo da geração dele. Ele falava assim, pros amigos que eram pais de menina também. Ele falava, cara, essa coisa de querer que não namore, que não sei o quê, não é positivo. Porque ele falou assim, vai chegar um momento que eu já não vou estar com ela pra cuidar dela numa festa à noite e tal. E se ela tem um namorado, que é um cara que eu conheço, eu sei que esse cara vai estar cuidando dela quando eu não estiver. Por que eu digo que é inadequado? Porque pode ser, primeiro, que essa mulher saiba se cuidar sozinha. Segundo, que ela vai namorar outra mulher. Tem muitas camadas nessa Que conversa. confie no pai, né? Também, né? É isso. Mas eu entendo também esse lugar de olhar, né? E de olhar para um genro, para uma nora. Cara, é uma pessoa aliada. É uma pessoa que ama a mesma pessoa que eu. E que tá aqui pra a gente fazer isso como família, de forma coletiva, positiva, né? Então... Fica esse convite. É um desafio, convite aceito já por mim, inclusive. Claro. É um desafio diário, Ruth. Assim, pensar que eu tô criando um menino e ter num background de criação esse sentimento de tentar fazer com que seja um moleque legal. E eu tenho certeza que ele vai ser, já tem sinais suficientes para isso. E a mulher, né? Que ela seja uma garota que não admita, né, a questão da violência. Então é um desafio dobrado. Mas eu posso falar com segurança, é uma delícia, cara. Ver diariamente, conversar e ver o desenvolvimento. Se a gente tá acertando, não sei, vamos ver. No futuro espero que sim. Mas é tão desafiador quanto lindo ver isso rolando e desenvolvendo, assim, é fabuloso. Pedrinho- Você vai se orgulhar muito do Francisco, tenho certeza. Pedrinho, inclusive, quando te conhece, ele te conhece sempre te oferecendo uma comida, que é muito bom. Ele é Quando eu super... conheci ele, me falou, oi, meu nome é Pedro, quer uma batata? O Pedro é convida ele na político, ele é próxima. político, Eu ele não é... sei. Mr. Simpatia é impressionante, que é o oposto. A Maria Tereza tem uma outra característica de ser humano. Ela é diferente. E não tem nada a ver com ser homem ou mulher, mas ela é totalmente diferente, decididíssima. Não é não. Não é não, sim é sim. É impressionante como são diferentes. Enfim, eu vou ter menos trabalho em algumas coisas, mais em outras. Mas enfim, estamos aqui pra isso. Pra gente fechar o programa, Já? não é a mamãe. Você assistia a Família Dinossauro? Super. Então Porra, é essa a finalmente. referência. Quer que o velho sou eu, né? Aqui nessa Não, mesa. mas eu assisti. Eu sou o assisti velho. muito Família Dinossauro. O Vamos lá, Ruth, tiozão. um áudio misterioso e... Você explicou pra ela o que é? Preciso explicar agora, é verdade. Bom, eu trago um áudio aqui, o convidado e o Diego tentam adivinhar. Poderia ser o Diego, mas nesse episódio especificamente sou eu. Um áudio misterioso, vocês tentam adivinhar quem é. Esse aqui é o terceiro, E eu ganhei 2 e perdi Mas um. você não deu um spoiler da família Dinossauro? Porque é só o nome do quadro. É só o nome do quadro. Só o nome do quadro, não é a mamãe. Já tá fácil, cara. Não é a mamãe, é só o Será nome. Charlene Não, é ou uma- Baby, né? É um áudio aleatório. Mas é de um pai? É de um pai. Tá bom. É de um pai. É um o pai Dino, famoso. não é o Tá, Dino. está extremamente fácil, tá? Eu tenho trazido Nós áudios... dois temos que descobrir, obviamente, o convidado sempre tenta acertar primeiro. Vamos lá. Eu não queria ter filho, pensava que nunca ia ter, então ter foi uma coisa muito grande para mim.
Então eu fico muito encantado com tudo. E esse negócio de Tom ser diferente quanto a isso, não querer que eu cantasse, me fascinava. Eu pensava como ele é diferente. Depois ele cresceu, jogava futebol, não ligava pra música. Finalmente, quando ele chegou na música, ele é muito capaz, toca bem o violão. E ele faz umas músicas lindas. Tá muito fácil. E hoje foi temático, porque eu falei sobre pois isso é. indiretamente. Né? Você falou e... Quando ela falou, você falou. Na hora que você falou, eu pensei, Vai facilitei descobrir. a vida dela. Inclusive, o primeiro Não É a Mamãe, quem trouxe foi o Diego, e eu pensei que fosse esse cara. Quem que é, Ruth? É Caetano Veloso. Caetano Eu falei, Veloso. meu enteado, ele é Caetano de Sim, Caetano, ele é perfeito. música, ele é carnaval. Palmas pra nossa, pra Muito nossa bom, muito convidada que bom. acertou. Grande desempenho. Tá 2-2, hein? Quando o Diego trouxe, ele trouxe o Bebeto, e a voz do Bebeto é igualzinha do Caetano Veloso, e eu achei que era. Cara, era o Caetano Bebeto, eu Veloso. acho que eu ia falhar. Que tem aquela comemoração simbólica, né? Na Copa de 94, quando ele comemora com o filho. Que acho que no futebol, acho que uma das cenas mais emblemáticas pra um pai é aquilo. Não tem nada parecido com aquilo até hoje que eu tenha visto, que foi tão inesquecível como aquela Lindo, comemoração né? do Bebeto. Ruth, obrigado. Parabéns, você ganhou o que vacilo faz ou não. Não é a mamãe. Conseguimos chegar no final sem o Francisco nascer. Sem o Deixa eu confirmar aqui. Mentira. Vamos ver. Por enquanto tá tudo bem. Francisco, aguarde que o papai tá chegando. Ruth, como é que o pessoal faz pra te achar? Redes sociais? Faça o seu último... Ruth Manos, Ruth com TH, Manos com o S, no Instagram, no LinkedIn, tem um canal de YouTube paradíssimo há muito tempo, tem um TikTok que eu deixo lá, mas que nunca se mexe, e nas livrarias, né? Fale meu nome nas livrarias, estou lá. É verdade. Importante. Então, É difícil viver de livro no Brasil, gente. no livro de palestra, o livro, ele é aí o caminho para as palestras. Infelizmente. Mais um dia eu serei a J.K. Rowling. Não, J.K. Rowling não quer referência, tá eu ruim. acho que não, eu acho Serei, que não. sei lá, o Dan Brown. A gente tenta falar uma mulher, ainda pega uma transfóbica, É né? verdade. Enfim. Obrigado, Muito bem. Ruth. Foi muito legal. Espero que você tenha se divertido e que tenha sido bacana pra você, porque pra gente acho que foi muito legal. Nossa, foi uma delícia, muito legal. Delícia, Muito legal, obrigada. Até a valeu. próxima. Gente, até mais. Inscrevam-se no canal. Siga a gente lá no Instagram, no TikTok. A gente tem TikTok? A gente tem TikTok e, bom. se você nos ouve em plataformas de áudio, também aproveita pra seguir nada. nessas plataformas de áudio. Nossas Claro. vozes aveludadas? Spotify da vida, aproveita pra seguir e dar as famosas estrelinhas nas plataformas de áudio. A gente se vê na próxima. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau.